Recuerdo cuando era niño Eu me lembro que quando eu era menino, que mi padre me hacía poner contra la pared meu pai me encostava assim contra uma parede para medir mi altura. para medir minha altura. Hacía lo mismo con mis hermanos. Ele fazia o mesmo com os meus irmãos. Al pasar unos meses, Quando passava alguns meses, volví a ponerme contra la pared outra vez colocava aí contra a parede, donde había dejado la marca con lápiz onde tinha uma marca aí com lápis, para asegurarse que yo seguía creciendo. para ver se eu tinha crescido. La preocupación de los padres por el crecimiento de sus hijos A preocupação dos pais com o crescimento dos seus filhos es perfectamente normal. é perfeitamente normal. A todos nos interesa que los hijos sigan creciendo. Todos se interessam e querem que seus filhos sigam crescendo. Tenemos una familia muy amiga en Argentina Tínhamos uma família muito amiga na Argentina que descubrieron después de unos años que uno de sus hijos no estaba desarrollándose físicamente. Essa família descobriu que um dos seus filhos não estava desenvolvendo no processo natural. Como se esperaba. Não estava crescendo na medida que se esperava que ele crescia. Después de un diagnóstico médico, descubrieron que a ese hijo le faltaba una hormona esencial para el desarrollo físico. Depois eles descobriram que esse menino faltava um hormônio específico para o crescimento. Entonces comenzaron a suministrarle esa hormona esencial. E depois eles começaram a ministrar esse hormônio que estava faltando. Y el hijo retomó el desarrollo normal. E aí esse menino voltou a ter um desenvolvimento, crescimento normal. Me ha hecho pensar muchas veces Isso me fez pensar muitas vezes que a los pastores y los líderes de las iglesias que os pastores e os líderes da igreja, nos interesaría encontrar alguna hormona nós teríamos muito interesse em encontrar um hormônio para suministrar a los hermanos que se han estancado en su crecimiento. que pudesse ser administrado por os irmãos que pararam de crescer. Hay algunos hermanos que se desarrollan hasta cierto punto Tem alguns irmãos que se desenvolvem até certo ponto y no se desarrollan más. e depois param de desenvolver. Calientan el banco en las congregaciones, Como? calientan el banco en las congregaciones, Assim, esquentam os bancos nas congregações, cantan los himnos, cantam os hinos, saludan a los hermanos con amor, cumprimentam os irmãos com muito amor, pero no crecen. mas não cresce. Es preocupante, ¿no es cierto? Isso é muito preocupante, não é verdade? Desafortunadamente no hay ninguna hormona que podemos suministrar a los hermanos Infelizmente não existe esse hormônio que pudesse ser receitado para os irmãos, para asegurar su desarrollo. para que ficasse assegurado o seu desenvolvimento. Pero este tema de crecimiento y madurez nos interesa mucho. Mas esse tema de crescimento e de maturidade nos interessa muito. Uno de los problemas que más nos preocupan a todos Um dos problemas que mais nos preocupa a todos es la incongruencia que existe entre la vida espiritual y el carácter moral y ético. é esta incongruência que existe entre o caráter, a vida cristã e esse caráter moral e ético. Aún Jesús observó que era más fácil enseñar a sus discípulos a sanar a los enfermos y expulsar demonios Até mesmo Jesus percebeu que era muito mais fácil ensinar para os seus discípulos curar os enfermos e expulsar os demônios que se arreglaran armoniosamente entre sí. do que fazer eles se relacionar harmoniosamente entre eles. Sigue siendo un problema serio. Isso segue sendo um problema sério. Debemos entender de que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Nós devemos entender que Deus está muito mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos. Dios quiere que todos lleguemos a ser como Cristo.
Deus quer que todos cheguemos a ser como Cristo, en el carácter, en lo moral, no caráter, na moral, en lo ético, no êxito, en la forma de vivir. na forma de viver. Si no logramos cambiar el carácter perverso con que llegamos a Cristo, Se nós não conseguirmos mudar o caráter perverso com que nós chegamos a Cristo, por otro que refleja la obra divina en nuestra vida, por outro caráter que reflita a glória divina, no podremos representar fielmente a Cristo en este mundo de tinieblas. nós não vamos poder representar fielmente a Cristo nesse mundo de trevas. Y por lo que leemos en el Nuevo Testamento, E pelo que nós temos lido no Novo Testamento, tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas de Pablo, tanto no livro de Atos como nas epístolas de Paulo, el problema no solo es de estos tiempos. esse problema não é só desses tempos. Pablo enfrentaba los mismos problemas. O Paulo enfrentava os mesmos problemas. En la congregación primitiva todavía había personas como Ananías y Safira. Na congregação dele havia problemas como nas nossas congregações hoje. Sin embargo, No entanto, por más arraigado que esté el problema, por mais arraigado que esteja o problema, nunca podemos justificar la resignación a aceptar como inevitable nós nunca podemos aceitar a resignação e achar que isso é inevitável. el egoísmo, O egoísmo, la perversión, a perversão, la mentira, a mentira, el robo, o roubo, la lascivia, a la lascívia, fornicación a fornicação, y el adulterio. o adultério. Todo eso pertenece a la antigua manera de vivir, Tudo isso pertence à antiga maneira de viver, de la cual Cristo nos liberó en el Calvario. da qual Cristo nos libertou lá no Calvário. Siempre recuerdo el protagonista de una novela cristiana que leí en mi juventud. Eu sempre me lembro de protagonista de uma novela que eu li na minha juventude. El protagonista de la novela amaba al Señor, Esse protagonista da novela amava o Senhor, se entregó a Cristo de corazón, se entregou a Cristo de coração, pero no quería ir al cielo mas ele não queria ir para o céu, para no pasar la eternidad con los hermanitos. não queria ir para o céu para não passar a eternidade com os irmãozinhos. Por las risas me parece que algunos de ustedes tienen problemas con los hermanitos también. Pela risada de vocês, eu acho que vocês também têm uns probleminhas com os irmãozinhos, hein? Com os Nadie tiene lucha con Cristo. Como? Nadie tiene lucha con Cristo. Ninguém tem lutas e brigas com Cristo, Pero algunos hemos tenido conflictos con los hermanos mas nós temos tido conflito com os irmãos por falta de madurez, por falta de maturidade, tanto por nuestra falta como por la falta de los mismos hermanos. tanto por nossa falta como pela falta dos irmãos. ¿Qué podemos hacer O entonces? que podemos fazer então? ¿Hay una solución? Tem uma solução? ¿Podemos crecer espiritualmente? Podemos crescer espiritualmente, madurar y experimentar la transformación amadurecer e experimentar a transformação que la gracia de Dios puede producir en nuestro carácter. que a graça de Deus pode produzir no nosso caráter. Vamos a leer un pasaje del apóstol Pedro Vamos ler uma passagem do apóstolo Pedro que trata de este problema. que trata desse problema. Les ruego abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro, Eu peço que vocês abram as suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1. capítulo 1. Allí Ismael va a leer los primeros 11 versículos. Ismael va- Presten mucha atención. Ismael vai ler os primeiros 11 versículos, preste bastante atenção. Segundo Pedro, do capítulo 1, de 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como de seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sugiero que mantengan abiertas sus Biblias en este pasaje, Eu sugiro que vocês mantenham as suas Bíblias abertas nessa passagem, pues vamos a ir revisándolo versículo por versículo. porque nós vamos revisando versículo por versículo. En primer lugar, quiero que observemos a quienes escribe Pedro estas exhortaciones. Primeiro queremos que nós observemos para quem que Pedro está escrevendo estas exortações. Estas palabras son para aquellos que tienen la misma fe de Pedro. Estas palavras são para aqueles que têm a mesma fé de Pedro. Dice Pedro, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ele diz uma fé igualmente preciosa como a nossa. Pedro no escribe estas palabras a los renegados, Pedro não está escrevendo essas palavras para os renegados, a los apartados, para aqueles que estão afastados, a los que no conocen al Señor. para aqueles que não conhecem o Senhor. Escribe a los que se han hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Ele está escrevendo para aqueles que fizeram uma profissão de fé em Cristo Jesus. A los que se consideran hermanos en la fe. Aqueles que se consideram irmãos na fé. ¿Cuántos de ustedes se identifican como hermanos en la fe? Quantos de vocês se identificam como irmãos na fé? Muy bien. A Muito bem. nosotros, A nós, Pedro escribe estas palabras. Pedro escreve estas palavras. Diga al que está a tu lado, hermano, esto es para ti y para mí. Diga para o irmão que está ao teu lado, isto é para você e para mim. Isto é para você e para mim. Muy bien, para ti y para mí. Lo próximo que debemos observar encontramos en el versículo 3. O próximo que nós podemos observar, nós encontramos no versículo 3. Aquí Pedro nos señala que todo lo que precisamos para crecer ya nos ha dado Cristo. Aqui Pedro nos aponta que tudo o que precisamos, Cristo já nos deu. Nadie tiene excusa para no crecer. Ninguém tem desculpa para não crescer. Todo lo que tú necesitas, Tudo o que você precisa, todo lo que yo necesito, tudo o que eu necessito, ya recibimos en Cristo Jesús. nós já recebemos em Cristo Jesus. No hace falta otra cosa para crecer. Não precisamos de outra coisa para crescer. Dios nos ha dado en Cristo Deus nos tem dado em Cristo todos los recursos necesarios. todos os recursos necessários. Y esto de pura gracia de Dios. E isto é pura graça de Deus. Dice Pedro, por el conocimiento que aquel que nos llamó. Pedro diz, pelo conhecimento que Deus nos chamou. Si Cristo es tu Señor, Se Cristo é teu Senhor, si reconoces a Cristo como tu Señor, se você reconhece Jesus como teu Senhor, en Cristo tienes todos los recursos necesarios em Cristo você tem todos os recursos necessários para crecer. para crescer. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Amén. Amém? Amén. Muy Amén. bien.
Versículo 4 Versículo 4. abre el panorama más todavía. Abre el panorama más. Ah, sim, ele abre o panorama mais ainda no versículo 4. No solo nos ha dado Dios todo lo que precisamos en Cristo, Não somente Deus nos deu tudo o que precisamos em Cristo, sino además senão além disso, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas Ele nos tem dado grandiosas promessas, para que por ellas para que por essas promessas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. para que por essas promessas cheguemos a ser participantes da natureza divina. De modo que observamos aquí De modo que nós podemos observar aqui que no solo debemos crecer y madurar, que não somente devemos crescer e amadurecer, sino que debemos llegar a ser como Cristo. mas que devemos chegar a ser como Cristo. Yo me imagino que algunos piensan, no hermano, yo no aspiro a tanto. Eu imagino que alguns vão dizer, não irmão, não aspiro tanto. Estoy conforme con tener la paz de Cristo. Eu estou já contente de ter a paz de Cristo. Ya recibí el perdón de mis pecados. Eu já recebi o perdão dos meus pecados. No me siento más hundido en los vicios. Eu já não me sinto afundado nos vícios. Muy bien, hermano, felicitaciones. Mas irmãos, necessita edificação. Pero no puedes parar allí. Mas não pode parar aí. No puedes parar allí. Não pode parar aí. Dios no termina hasta que lleguemos a ser como Cristo. Deus não termina até que cheguemos a ser como Cristo. No importa lo que tú aspiras. Não importa quais são tuas aspirações. Lo importante es lo que Dios quiere hacer. O importante é o que Deus quer fazer. Y Dios está determinado en llevarnos a todos a crecer para ser como Cristo. E Deus tem determinado que Ele vai nos levar a crescer a todos até chegarmos a ser como Cristo. Pedro habla aquí de promesas. Pedro fala aqui de promessas. Promesas siempre tienen que ver con lo que está por delante. A promessa sempre tem a ver com as coisas que estão para acontecer. Aun cuando Dios nos dio en Cristo todo lo que precisamos para crecer, Ainda que Deus nos deu em Cristo tudo o que precisamos para crescer, el Señor también nos ha dado grandes o promesas. Senhor também tem nos dado grandes promessas. Todo eso se refiere a la transformación. Tudo isso se refere à transformação. Transformación es mucho más que cambios cosméticos. Transformação é muito mais do que apenas uma maquiagem. Esto no es superficial, Não é uma coisa superficial. es una transformación de fondo, É uma transformação de fundo, de carácter, de caráter, de estilo de vida, estilo de vida, forma de ser, de, de forma de ser. da forma de ser. Dios quiere liberarnos de la corrupción que hay en el mundo. O Senhor quer nos livrar de toda essa corrupção que tem no mundo. No estoy inventando nada aquí. Eu não estou inventando nada aqui. Es lo que Pedro dice. É o que Pedro diz. El apóstol Pedro nos habla aquí. O apóstolo Pedro é que está nos falando aqui. Observemos ahora versículo 6 en adelante, 5 en adelante. Vamos observar agora o versículo 5 em diante. Dice Pedro aquí que la fe es el fundamento de todo lo que Dios quiere hacer en la vida. Pedro diz que a fé é o fundamento de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Fe es la base de la vida en Cristo. A fé é a base da vida em Cristo. Fe es el fundamento, Fé é o fundamento, pero no podemos parar allí. mas nós não podemos parar aí. En el curso de mi vida hemos construido casas varias veces. Durante a minha vida nós temos construído casas várias vezes. Toda construcción comienza con el fundamento, Toda construção começa com o fundamento, la base. a base. Pero si terminas allí no tienes casa. Mas se você para aí no fundamento, você não tem casa. El fundamento es muy importante. O fundamento é muito importante. Sin fundamento no puede haber edificación que perdura. Sem fundamento não pode ter um edifício que permanece. Debemos preocuparnos por un fundamento sólido en Nós la vida. temos que nos preocupar com um fundamento sólido na vida. Me acuerdo cuando hace varios años construimos
un edificio en Buenos Aires. Eu me lembro quando, vários anos atrás, construímos um edifício lá em Buenos Aires. El edificio iba a tener 4 pisos. O edifício ia ter 4 andares. Cuando comenzaron a cavar las fosas para echar el cemento, Quando começaram a fazer os buracos para jogar o cimento, que iba a ser el fundamento, que ia ser a fundação daquele edifício, y cuando yo vi todas las camionadas de cemento Portland e quando eu vi todos aqueles caminhões de cimento que eram jogados ali, y todo el hierro que iba a esos pozos, e todo aquele ferro que ia naqueles buracos, yo pensé, aquí va todo mi dinero. aqui vai todo o meu dinheiro, Todo se termina en el fundamento. tudo vai terminar aqui só no fundamento. Tanto fundamento. Tanto fundamento. Pregunté al arquitecto, ¿es necesario que sea el fundamento tan grande? Eu perguntei ao arquiteto, é necessário que esse fundamento seja tão grande? Y él me decía, es necesario, E ele disse, é necessário, porque el edificio va a tener 4 pisos. porque o edifício vai ter 4 andares. No era solo para mi casa, Não era só para minha casa, varios pastores íbamos a vivir allí. vários pastores íamos morar ali. En planta baja, un salón para las actividades de la iglesia. E aí no térreo ia ter um salão para a reunião da igreja. Así que el arquitecto insistía en que tenía que haber un fundamento grande, sólido. Então o arquiteto insistia que tinha que ter um fundamento grande e sólido. Pero no terminó la obra allí. Mas não terminou a obra ali no fundamento. Una vez que levantaron el edificio, Depois disso levantaram o edifício. nunca jamás vimos el fundamento. Nunca mais conseguimos ver o fundamento. Desapareció el fundamento bajo la estructura, O fundamento desapareceu debaixo daquela estrutura. pero el fundamento sostenía todo. Mas El fundamento sostenía todo. o fundamento sustentava tudo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sem fé é impossível agradar a Deus. No podemos avanzar en la vida cristiana por sentimientos, Nós não podemos avançar na vida cristã por sentimentos, por emociones, por emoções, por relaciones con buenas personas. com relações com boas pessoas. Todos precisamos la fe. Todos precisamos da fé. Pero la carga, el interés de Pedro, Mas o interesse, a carga do Pedro aqui, en este pasaje que leímos, nesse texto que nós lemos, es que no nos quedemos solo con el fundamento. que não fiquemos só com o fundamento. Dice que debemos poner toda diligencia. Aqui diz que temos que colocar toda diligência. Otra vez, toda diligencia. Outra vez, toda diligência Para añadir a la fe. para acrescentar a fé. ¿Sabe lo que es añadir a la fe? Você sabe o que é acrescentar a fé? Sumar a la fe. Somar junto com a Poner fé. otra cosa sobre la fe. Por mais alguma coisa sobre a fé. La fe es un fundamento fuerte. A fé é um fundamento forte. Puede sostener una gran estructura. Pode sustentar uma grande estrutura. Pero no debemos quedar con la fe sola. Mas nós não podemos ficar só com a fé. ¿Estoy claro? Está claro isso? No podemos quedar con la fe sola. Nós não podemos ficar só com a fé. Debemos poner toda diligencia Nós temos que colocar também toda diligência. en sumar a la fe Somar sobre a fé otros elementos esenciales. outros elementos essenciais. Estos son los elementos que aseguran que uno va a crecer. Esses elementos é que vai assegurar que uma pessoa vai crescer. Si te quedas con la fe Se você fica só com a fé y nada más, e nada mais, no vas a crecer. você não vai crescer. ¿Me escucharon? Vocês, Si tá? te quedas con la fe solamente, Se você fica com a fé somente, no vas a crecer. você não vai crescer. Puedes tener fe en Dios. Se você pode ter fé em Deus, Puedes amar a Cristo Jesús. pode amar Cristo Jesus, Puedes estar seguro que Cristo te ama. pode estar seguro que Cristo te ama, Pero eso no significa que vas a crecer. mas isso não significa que você vai crescer. Para crecer tienes que poner diligencia. Para você crescer, você tem que colocar diligência. Tienes que aplicar energía. Você tem que aplicar energia. Tienes que ser insistente en eso. Você tem que ser insistente nisso. Tienes que seguir. Você tem que seguir, Hay más. a andar mais. Hay más. Tem mais. Hay más en la vida. Tem mais coisas na vida. No podemos quedar con la fe solamente. Nós não podemos ficar somente com a fé. Por más
elemental e importante que sea la por fe. mais elementar e importante que seja a fé. Es importante el nacimiento de una criatura. É muito importante o nascimento de um bebê. Todos nos gozamos cuando nace un bebé, Todos ficamos felizes quando nasce um bebê, especialmente la madre. especialmente a mãe, Se acaban 9 meses de sufrimiento. que acaba 9 meses de sofrimento. Ya nació la criatura. Nasceu o bebezinho. Por fin. Ah, finalmente. Pero el que supone que allí termina la cosa, Aí ela supõe que ali terminou tudo. no entiende nada. Não entendeu nada. Recién comienza el trabajo. Agora que começou o trabalho. Recién comienza el conflicto. Agora que começa El o conflicto. conflito, El trabajo. o trabalho, La a diligencia. diligência, Nació. a ação. Muy bien. Muito bem. Es muy buen nacimiento. É muito bom o nascimento. Pero ahora tiene que crecer. Mas agora tem que crescer. ¿Cuántos saben que para criar una criatura que recién nació se requiere diligencia? Quantos sabem que para criar um bebezinho que nasceu precisa de diligência? En ningún momento puedes descansar. Em nenhum momento você pode ficar descansado. Tienes por delante por lo menos 18, 20 años de trabajo, E tem pela frente pelo menos 18 ou 20 anos de trabalho. de diligencia, Diligência de soportar tantas cosas. é suportar tantas coisas. Es hermoso, É lindo, pero es trabajo. dá trabalho. Fíjense que hasta que lleguemos al versículo 5, Você note bem que até chegar ao versículo 5, todo lo que dice Pedro es de pura gracia. tudo que diz Pedro é pura graça. Es maravillosa la gracia de É Dios. maravilhosa a graça de Deus. Todos los días celebro la gracia de Dios. Todo dia vivendo na graça de No Deus. tuve que hacer nada para ganar el favor del Señor. Eu não tive que fazer nada para ganhar o favor de Deus. Me amó de pura gracia. O amor dele para mim é pura graça. Lo mismo a ti. O mesmo para você. Pero si crees que allí termina todo, no entiendes nada. Mas se você não cresce, então você não entendeu nada. Ahora hay que trabajar. Agora você tem que trabalhar. Alguien dijo una vez que el tren que lleva al cielo Alguém disse uma vez, o trem que nos leva para o céu no es un tren de pasajeros, não é um trem de passageiros, donde todos van sentados esperando llegar. onde todo mundo vai sentadinho esperando chegar. Es un tren carguero, É um trem de carga, donde todos los que viajan trabajan. onde todos que viajam trabalham. ¿Se entiende la diferencia? Entende a diferença? El tren de la salvación no es un tren de pasajeros, O trem da salvação não é um trem de passageiros, es un tren de carga. é um trem de carga. Llegaremos, sí, Chegaremos lá, nos sim. gozaremos, sí, Vai alegrar, sim. pero entre tanto hay mucho trabajo que hacer. Mas, entretanto, tem muito trabalho. El trabajo te toca a ti O trabalho toca a você y a mí. e a mim. Esto de ninguna manera resta importancia de la gracia de Dios. Isso de maneira nenhuma diminui a importância da graça de Deus. Por la gracia fuimos salvos. Pela graça nós somos salvos. Pero cuando Pablo habla de eso en Efesios 2, Mas quando Paulo fala isso em Efésios 2, inmediatamente dice imediatamente ele diz que tenemos que ocuparnos de las obras que Dios preparó para nosotros. que nós temos que nos ocupar das boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Dios tiene obras que tú y yo tenemos que hacer. Deus tem obras que você e eu temos que fazer. Comencemos con lo que dice Pedro acá. Vamos começar aqui vendo o que Pedro diz aqui. Pedro menciona 7 elementos que debemos poner diligencia para sumar a la fe. O Pedro menciona aqui 7 elementos que nós devemos somar junto com a fé. Digan conmigo, 7 elementos. Digam comigo, 7 elementos. 7 elementos. 7 elementos. No puede faltar uno. Não pode faltar nenhum. Todo esto hay que sumar a la fe. Tudo isso tem que ser somado à fé. En primer lugar menciona virtud. Em primeiro lugar, ele menciona virtude. Así dice en portugués. Vamos ver como diz aqui em português, versículo 5. 5 diz: Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Ok, virtud. Muy bien. Es una buena palabra, virtud. Virtude é uma boa palavra, Pero hace falta interpretación. não faz falta interpretação.
Porque virtud no significa siempre la misma cosa. Porque virtude não significa sempre a mesma coisa. Pedro está hablando aquí de buena conducta. Pedro aqui está falando de boa conduta. ¿Estoy claro? Tá claro? Buena conducta. Boa conduta. No es suficiente la buena fe, Não é suficiente a boa fé. hace falta la buena conducta. Nos faz falta boa conduta. No importa cuánto crees en Cristo. Não importa quanto você crê em Cristo. Si no te comportas como un buen cristiano, no vale. Se você não se comporta como um bom cristão, então a tua fé não vale. Buena conducta exige el Señor. Boa conduta, diz o Senhor. Observen, por favor, que la buena conducta no es simplemente un don de gracia. Observe que boa conduta não é apenas um dom de graça. Nadie va a tener buena conducta si no pone diligencia. Ninguém vai ter uma boa conduta se não coloca diligência. ¿Esto es claro? Está claro? Te toca a ti y a mí. Toca a você e a mim. Yo soy responsable por mi conducta. Eu sou responsável pela minha conduta. Si me comporto mal, Se eu me comporto mal, es inútil decir, é inútil dizer el diablo me lo hizo hacer. que o diabo foi ele que me fez fazer. Yo no puedo culpar al diablo por mala conducta mía. Eu não posso culpar o diabo pela minha má conduta. Y tú tampoco. E você tampouco. El diablo no es responsable por tu mala conducta. O diabo não é responsável por tua Tú má eres conduta. responsable. Você é responsável. Cada uno es responsable por su conducta. Cada um de nós é responsável pela nossa conduta. La primera cosa que se debe ver después de la entrega a Cristo Jesús A primeira coisa que você tem que ver depois que você se entrega a Jesus es un cambio en la conducta. é uma mudança na sua conduta. El lenguaje cambia. A linguagem muda, Ya no sigue usando palabras groseras. já não seguimos usando palavras grosseiras, Ya no sigue andando a los prostíbulos, já não vai visitar os prostíbulos, a los casinos. os cassinos, Los pies tienen que andar en caminos rectos. os pés têm que andar em caminhos retos. Buena conducta Boa conduta es la primera cosa que hay que sumar a la fe. é a primeira coisa que você tem que somar à fé. La buena conducta confirma que tenemos fe en Cristo. A boa conduta confirma que nós temos fé em Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Ya comenzamos a crecer. Então já começamos a crescer. Con buena conducta comienza el crecimiento. Com boa conduta começa o crescimento. Pero Pedro no termina allí. Mas a fé não termina aí. Después menciona conocimiento. Depois menciona conhecimento. Dice allí lo mismo. Vamos ver o que diz aqui. Com a virtude, conhecimento. Ok, en algunas versiones dicen entendimiento. Algumas versões diz entendimento. ¿Qué significa esto? O que significa isto? Hay que trabajar con la mente. Tem que trabalhar com a mente. Esta bola que tienes sobre el cuerpo tiene que valerse. Essa bola aqui que você tem sobre o seu corpo tem que valer alguma coisa. No puede ser un cristiano que no piensa. Você não pode ser um cristão se você não pensa. Tú no vas a avanzar de puras emociones. Você não vai avançar só com puras emoções. Tienes que aprender. Você tem que aprender. Tienes que entender. Você tem que entender. Hay mucho que aprender. Tem muita coisa para aprender. Siempre a lo largo de los siglos, Sempre no decorrer de todos os séculos. los cristianos se han conocido como gente del libro. Como? Como gente del libro. ¿Se conoce? Os cristãos são conhecidos como as pessoas do livro. Todos tenemos un libro de texto. Todos temos o livro do texto. Aquí están las instrucciones. Aqui estão as instruções. ¿Cuántos tienen el libro consigo? Quantos têm o livro aí? Somos gente del libro, ¿ves? Nós somos o povo do livro. Ahora, muy bien. Muito bem. Pero no pueden quedar las instrucciones entre las dos tapas. Mas você não pode encerrar as instruções só entre as duas capas. Tienen que entrar en esta bola, Tem que entrar aqui nessa cachola, este coco. nesse coco. Necesitamos aprender. Nós precisamos aprender. Poner diligencia para aprender. Nós temos que pôr diligência para aprender. Todos los que van a la escuela saben que no es fácil. Todo mundo que vai na escola sabe que não é fácil. Estudiar es difícil. Estudar é difícil. Exige disciplina. Exige disciplina, Exige diligencia. exige diligência, Constancia. constância. Tienes que seguir. Tem que seguir, Seguir. seguir, Seguir. seguir. Y uno dice, yo
no aprendo, me cuesta. Eu não consigo aprender, me custa muito. Pero no te podemos perdonar por eso. Mas nós não podemos perdoar você por isso. Tienes que seguir aprendiendo. Tem que seguir aprendendo. Es triste É triste ver a cristianos ver cristãos que no entienden las cosas básicas de la vida en Cristo, que não entendem as coisas básicas da vida de Cristo, que no tienen aún un conocimiento elemental de la teología cristiana. que ainda não têm um conhecimento elementar da teologia cristã. Algunos me dicen, pero pastor, yo no soy teólogo. Mas alguns dizem, pastor, eu não sou teólogo. Yo no estoy hablando de ser teólogos. Eu não estou falando que você tem que ser teólogo. Estoy hablando de tener razón de su fe, Eu estou falando que você tem que dar razão da sua fé. de saber por qué estás siguiendo a Cristo. E você tem que dizer que está seguindo a Cristo. ¿Por qué debes comportarse para agradar a Dios? Por que você tem que se comportar para agradar a Deus? Solo aprenderás estas cosas estudiando las Sagradas Escrituras. E você vai aprender essas coisas somente estudando as Sagradas Escrituras. Hay que prestar mucha atención. Tem que prestar muita atenção. Hay que poner diligencia. Tem que pôr diligência. Díganme conmigo otra vez diligencia. Digam comigo, diligência. Diligência. Muy bien, vamos al tercer elemento. Vamos ao terceiro elemento. Dominio propio. Domínio próprio. Supongo que dice lo mismo. Vamos ver se fala a mesma coisa. Com conhecimento, domínio próprio. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? O que é domínio próprio? Dominio propio no es un don que Dios te regala. O domínio próprio não é um dom que Deus te dá de presente. Te toca a ti desarrollar. Toca a você desenvolver. Es autodisciplina. Isso é autodisciplina. Cuando yo era chico, mi padre me disciplinaba bastante. Quando eu era pequeno, meu pai me disciplinava bastante. Hacía falta castigo. Fazia falta a Pero correção. disciplina no se limita a castigo. Mas a disciplina não se limita apenas à correção. Disciplina es educación. Disciplina é educação. Tenemos que educarnos. Temos que educar-nos. Yo tengo que aprender que cuando suena el reloj, tengo que levantarme. Eu tenho que aprender que quando desperta o relógio, eu tenho que levantar. No les pregunto cuántos se levantan cuando suena la alarma, Eu não vou perguntar aqui quantos que se levantam quando toca o despertador. porque algunos pelean con el reloj. Porque alguns ficam aí brigando com o despertador. No les gusta la alarma. Não gosta desse negócio aí. Pero es parte de la autodisciplina, del dominio propio. Mas isso faz parte da autodisciplina, do domínio próprio. No puedes poner cualquier cosa con respecto a la ropa. Não pode pôr qualquer coisa com respeito à roupa. Tienes que poner lo que corresponde. Você tem que botar uma roupa que corresponde com o momento. Si vas a jugar deporte, se pone ropa deportiva. Se você vai praticar esporte, você bota uma roupa de esporte. Si vas a la oficina, tienes que poner ropa adecuada para la oficina. Se você vai no escritório, tem que botar uma roupa adequada para o escritório. Eso es autodominio. Isso é autodomínio. Vale decir que es tu responsabilidad. E é importante dizer que isso é tua Es responsabilidade. mi responsabilidad. É minha responsabilidade. Tenemos que sumar a la fe autodisciplina. Nós temos que acrescentar à fé a autodisciplina. Disciplina propia. Disciplina própria. Esa palabra propia y auto O texto nos fala de próprio e auto. quiere decir que depende de ti y de mí. Isso quer dizer que depende de você e de mim. No espero que el pastor te discipline. Não espere que o pastor te discipline. No espere que mamá o papá te discipline. Não espere que o seu pai e sua mãe te Te discipline. toca a ti disciplinarte. Toca a você disciplinar-se, autodisciplinar-se. Esto es poner diligencia E isto é colocar diligência. y corresponde a todos. E corresponde a todos nós. Nadie está exceptuado. Ninguém sai em exceção aqui. Después Pedro menciona paciencia. Depois Pedro menciona paciência. Así dice también. Vamos ver se diz aqui paciência. Domínio próprio, perseverança. Não, perseverança diz. Ok, muy bien. Algunas versiones usan perseverancia, Algumas versões diz perseverança, constancia. constância. ¿Te gusta la palabra paciencia? Eu gosto da palavra paciência. Estamos hablando de sinónimos. Todas valem de sinônimo. No hay gran diferencia. Não tem muita diferença. Yo recuerdo siempre, una vez un chico me hizo así con las manos Eu me lembro uma vez que o menino fez assim com as mãos. y me preguntó, ¿sabe lo que es esto? E me perguntou, sabe o que é isso? Yo dije, no, ¿qué es esto? Eu falei, não sei o que é isso. Dice, yo no sé tampoco, pero mira cómo se estira. Ele disse, eu também não sei o que é, mas olha como estica.
Así es la paciencia. Assim é a paciência. Es difícil definir la paciencia. É difícil definir a paciência. Pero mira cómo se estira. Mas olha como estica. ¿Por qué digo esto? Por que eu estou falando isso? Amor sin paciencia Amor sem paciência no llega lejos. não chega muito longe. Uno ama a los que les gusta nomás. Senão a pessoa vai amar só quem gosta, e os outros não. Pero la palabra de Dios dice que debemos amar a los prójimos. A Bíblia diz que nós temos que amar a todos os próximos. Prójimo quiere decir el que está al lado, Próximo quer dizer aquele que está perto, el vecino. o vizinho. Yo no tengo ningún problema en amar a algunos, Eu não tenho nenhum problema em amar alguns, porque algunas personas son amables, porque algumas pessoas são amáveis. son fáciles de amar, É fácil de amar, otros no, outros não, otros son difíciles. outros são difíceis. Supongo en esta iglesia no hay ninguna persona difícil. Como? Supongo que en esta iglesia no hay ninguna difícil, Eu suponho que nessa igreja aqui não tem ninguém difícil. porque yo les veo todos amables. Eu vejo todos se amando. Pero por ahí habrá una persona difícil. Agora, é difícil amar uma pessoa difícil. Pregunto, ¿debes amarlo también? Você deve amar o difícil também? Claro, Claro, es importante. é importante. Entonces se requiere paciencia. Isto se refere a paciência. ¿Por qué? Por quê? Porque la paciencia estira el amor. Porque a paciência estica o amor. Y así todas las demás virtudes E assim todas as outras virtudes se estiran con amor, con Sí. paciencia. se esticam com paciência. Ahora sería maravilloso si podríamos decir, vengan adelante si les falta paciencia. Seria muito fácil dizer assim, venha para frente os que faltam paciência. Les vamos a orar y van a recibir paciencia. E nós vamos orar e você vai receber paciência. Pero no creas si alguien dice eso. Mas olha, não acredite que Não isso passa acontecer. assim. Não vai acontecer. La paciencia no viene simplemente por imposición de manos. A paciência não vem só por imposição de mãos. Si fuera así, impondríamos manos sobre muchos. Se fosse assim, punhamos a mão sobre todos. ¿Cómo viene la paciencia? Como é que vem a paciência? Hay que orar, ¿no es cierto? Tem que orar, certo? No, el orar no puede traer paciencia. Não é orar só que vem a paciência. No se engañen. Não se engane. Paciencia viene por soportar las pruebas. A paciência vem quando você passa pelas provas. ¿Cómo reaccionamos a las pruebas? Como é que nós reagimos às provas? Algunos dicen, ay caramba. Às vezes eu digo, ai caramba. Otros dicen palabras peores. Palabras peores, algunos dicen. Outros dizem outras palavras piores. ¿Por qué me toca a mí? Por que isso tem que acontecer comigo? Yo no merezco eso. Eu não mereço isso. Entonces reaccionamos quejándonos. E aí ficamos nos queixando. Nadie aprende paciencia quejándose. Ninguém aprende paciência se queixando. Tenemos que soportar las pruebas. Nós temos que suportar as provas. Conocí un buen pastor Eu conheci um bom pastor que recibía a veces personas muy difíciles en la iglesia. que recebia, às vezes, pessoas muito difíceis na igreja. Una vez llegó un extraño de otra ciudad en taxi. Uma vez chegou um estranho de outra cidade, num táxi. No había visto nunca al pastor, O pastor nunca tinha visto aquela pessoa, pero pidió que el pastor pagara al chofer del taxi. mas ele pediu que o pastor pagasse o táxi. Este pastor tenía una palabra interesante que se aplicaba a los que traían problemas así. Ele tinha uma palavra interessante para as pessoas que traziam problemas assim. Él decía que ellos eran probadores, Ele dizia que eles eram provadores, personas que probaban su fe, pessoas que provavam a sua fé, probaban su paciencia, provavam a sua paciência, probaban su amor. provavam seu amor. Ustedes no conocen a nadie así, ¿no? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, né? Algunos tienen hijos que prueben su paciencia. Algunos tienen hijos que prueban su paciencia. Se alguém aqui tem alguém que prova a sua paciência? Algunos pastores tienen hermanos que prueban la paciencia. Alguns pastores aqui tem gente que prova a sua paciência? Yo conozco algunos cuantos. Eu conheço uns quantos. Llega un hermano Tem um irmão y uno piensa, e aí eu penso, ¿por qué no vaya ese hermano a otra iglesia? por que esse irmão não vai para outra igreja? Porque para soportarlo en la iglesia Porque para suportar ele aqui habría que tener mucha paciencia. tem que ter muita paciência. Y Dios nos envía a nosotros también probadores.
E o Senhor envia para nós também uns provadores. ¿No es cierto? Não é verdade? La paciencia no viene fácil. A paciência não vem fácil. Por eso Pedro dice que hay que poner diligencia Por isso que Pedro diz que tem que pôr diligência para sumar a la fe la paciencia. para somar a fé à paciência. Bueno, podríamos decir amén y pasar a otra cosa. Nós podíamos dizer amém e passar para outra coisa. Pero tenemos 3 elementos más Mas nós temos 3 elementos mais que hay que sumar a la fe. que tem que ser somados à fé. ¿Qué dice en portugués de próximo? Piedad acá. Dice. Aqui diz, o próximo diz piedade, vamos ver. Aqui diz perseverança, a piedade. Piedad, muy bien. Piedad es un hermoso nombre de mujer. Hermoso nombre de mujer. Piedade é um nome muito lindo de mulher. ¿Ustedes han conocido alguna vez una mujer con ese nombre, Piedad? Você conheceu alguma mulher com esse nome, Piedade? Pero Pedro no está hablando aquí de una mujer con nombre Piedad. Mas Pedro aqui não está falando de uma mulher chamada Piedade. Lo que quiere decir con esto es devoción. O que ele quer dizer com isso é devoção. Devoción. Devoção. ¿Qué es devoción? O que é devoção? Cuando una mamá se levanta a las 2 de la mañana para atender a su bebé que está llorando, Quando uma mãe levanta às 2 da manhã para atender o seu bebê que está chorando, ¿por qué lo hace? por que ela faz isso? Por É devoción. por devoção. Por devoción a esa criatura. Por devoção a mãe faz isso. No lo hace por su salud. Ela não faz isso por sua saúde. No lo hace porque le pone contenta. Não faz isso porque isso a deixa contente. Aunque no esté contenta, Ainda que ela não esteja contente. va a atender al bebé que llora Para atender esse bebê que está berrando. porque es su bebé É porque é seu dever. y le tiene devoción. Isso é devoção. Amados hermanos, hay muchos cristianos Amados irmãos, tem muitos cristãos que están muy dispuestos a obedecer al Señor que estão muito dispostos a obedecer ao Senhor cuando les gusta, quando dá vontade. cuando tienen ganas. Cuando tienen ganas. ¿Dicen esto en portugués? Sí. Quando tem muita vontade, está com gana. Cuando es agradable. Quando é agradável. ¿Cuántos saben que servir al Señor no siempre es agradable? Quantos sabem que servir o Senhor nem sempre é agradável? ¿Ah? Hã? Hay cosas difíciles que hay que hacer. Tem coisas difíceis que nós temos que fazer. Hay cosas desagradables que hay que hacer. Tem coisas desagradáveis que temos que fazer. Alguna vez me vino a ver una señorita Uma vez me veio falar comigo uma moça para decirme que sus padres querían hablar conmigo para dizer que seus pais estavam querendo falar comigo porque la hija menor de la casa se había ido con un hombre casado. porque a filha menor da casa tinha saído com um homem casado. Y yo dije, E eu disse: ufa, não diga, qué desagradable. isso é desagradável. No dije eso. Não disse isso. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque amaba esa familia. Porque amava essa família. Tenía devoción a Eu esa familia. tinha devoção a essa família. Y me tocaba ir a ayudarlos. Custava ir lá ajudar. Hay muchas tareas ingratas. Tem muitas tarefas que nos parecem ingratas. Repito, Eu repito, hay muchas tareas ingratas. tem muitas tarefas ingratas. ¿Cuántos van al trabajo aún cuando tienen dolor de cabeza? Quantos ainda tem que ir para o trabalho mesmo que está com dor de cabeça? ¿Cuántas mamás dan a comer a sus hijos cuando no tienen ganas de cocinar? Quantas mães dão comida para seus filhos e muitas vezes não têm vontade de cozinhar? ¿Por qué lo hacen? Por que faz isso? Por devoción. A devoção. Vale decir que uno que tiene devoción Aqui nós queremos dizer que quem tem devoção no vive por gusto, não vive só pelo que gosta. no vive por emoción, Não vive só pela emoção. tiene convicción en lo que hace. Ele tem convicção naquilo que faz. Entiende lo que significa el deber. Ele entende o que significa dever. Amados hermanos, escúchenme bien. Amados irmãos, escutem-me bem. Nadie llega a la madurez Ninguém chega à maturidade si no desarrolla devoción. se não desenvolve devoção. Hay cosas que tenemos que hacer, Tem coisas que temos que fazer. por más que no nos guste. Por mais que a gente não goste, En la hora de la reunión de la iglesia na hora do encontro da igreja, hay que estar tem que estar lá, antes de la hora. antes da hora. Hay algunos que dicen, no, a mí no me importa.
Vamos dizer, chegar lá a qualquer hora tá bom. Basta que llegue para o amém final. Se eu chegar lá, pô, amém final, Total, voy para saludar a los hermanos. igual eu vou lá só para dar um abraço dos irmãos mesmo. Falta devoción. Falta devoção. Falta devoción. Falta devoção. Porque con devoción Porque com devoção vas a ser puntual. você vai ser pontual. Vas a cumplir. Vai ser cumpridor. Falta devoción. Falta devoção. Hay que sumar a la fe devoción. Tem que somar a fé devoção. ¿Alguien se atreve a decir amén? Alguém se atreve a dizer amém? Es así, es así. É assim. Bueno, hay dos cosas más. Duas coisas mais. ¿Qué dice allá? Afecto fraternal. O que diz aqui sobre afeto fraternal? Com a piedade e fraternidade. Ok, muy bien, fraternidad. Afecto fraternal es diferente de la palabra siguiente. Afeto fraternal é diferente da palavra seguinte. Afecto viene de la palabra griega O afeto vem da palavra grega, phileo. filéu. Y afecto fraternal viene de la palabra Filadelfia. E afeto fraternal vem da palavra Filadélfia. Amor entre hermanos. Amor entre irmãos. Esto no es amor romántico. Não é um amor romântico. Esto no es amor porque uno siente atracción. Não é um amor porque sente atração. Cuando yo era chico, Quando eu era menino, peleaba con mis hermanos como perros con gatos. eu brigava com meus irmãos que nem gato e cachorro. No siempre, Não sempre, pero con frecuencia. mas com frequência. Porque me faltaba afecto fraternal. Porque me fazia falta afeto fraternal. Yo conozco algunos cristianos que hacen eso. E nós éramos cristãos nessa época. Siempre tienen disgusto con algún hermano. E sempre temos alguma coisa com os irmãos. Siempre se quejan de los hermanos. Sempre se queixando de algum irmão. Una vez dije a un buen hermano Uma vez eu disse para um bom irmão que se quejaba de otros cristianos. que se queixava de outro cristão. Yo dije, ¿sabe qué, hermano? Sabe, irmão? No debes pensar en aquellos como tus hermanos. No debes pensar en ellos como tus hermanos. Você não deve pensar muito sobre os seus irmãos. Cambia la figura. Mude a figura. Piensa de ti mismo como padre de ellos. Pensa dele como se você fosse pai dele. Va a cambiar tu enfoque. Você vai mudar o teu enfoque. ¿Por qué? Por quê? Los padres aman a sus hijos, no importa cómo se comportan. Porque os pais amam seus filhos, não importa como eles se comportem. Tenemos que amar a los hermanos Nós temos que amar os irmãos por una sola razón. por uma só razão. Por una sola razón. Por uma só razão. Porque son hermanos. Porque são irmãos. Nada más. Nada mais. Porque son hermanos. São irmãos. Se portan mal, Se portam mal, no crecen, não crescem, pero son hermanos. mas são irmãos. ¿Qué significa esto? O que significa isso? Saben, hermanos, que la relación hermanable A relação irmanados es la única relación, é a única relação que tenemos en tierra que vamos ter aqui na Terra, que perdura por toda la eternidad. que vai durar por toda a eternidade. Yo soy tu hermano Eu sou teu irmão y seré tu hermano siempre. e você é seu irmão sempre. Cuando estemos todos en la gloria, seguiré siendo tu hermano. Quando vamos estar todos lá na glória, eu vou seguir sendo teu irmão. Allí no voy a ser pastor de nadie, Ali eu não vou ser pastor de ninguém, no voy a ser padre de nadie, não vou ser pai de ninguém, voy a ser hermano de todos. eu vou ser irmão de todos. Y tú también. Você também. Y si vamos a tener una relación por toda la E eternidad, se nós vamos ter relação por toda a eternidade, ¿no les parece lógico que aprendamos a comportarnos como hermanos ahora? não te parece lógico que temos que aprender a nos comportar como irmãos agora? Es lo mínimo que podemos esperar. É o mínimo que podemos fazer. Mi hermano necesita de mi amor, O meu irmão necessita do meu amor, de mi paciencia, da minha paciência, de mi disposición de servir. minha disposição de servir. Y yo necesito de él las mismas cosas, Eu necessito dele as mesmas coisas, simplemente porque somos hermanos. simplesmente porque somos irmãos. La mejor traducción de esta palabra afecto A melhor tradução dessa palavra sería afeto, querer. como? Querer. Querer. Es diferente de amar. É diferente de amar. Qual palavra que é? ¿Ah? Qual palavra? Esta palabra afecto, Afeto? Sim. la mejor traducción es querer. 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 A melhor tradução é querer. Sí, porque en el griego es diferente de amor.
No grego é diferente do amor. Querer, yo quiero a mi hermano, Eu quero meu irmão. pero puede resultarme un poco desagradable, Mas ele pode me resultar um pouco desagradável. ¿eh? Sim. Pero tengo que quererlo, Mas eu tenho que querê-lo. porque es mi hermano. É meu irmão. Tenemos que vivir juntos Nós temos que viver juntos por toda la eternidad. por toda a eternidade. Cristo lo salvó a él Cristo salvou ele con la misma sangre que me salvó a mí. com o mesmo sangue que salvou a mim. Tenemos el mismo Padre. Temos o mesmo Pai. Así son los hermanos de una sola familia. Assim que nós somos irmãos da mesma família. Somos todos de una misma familia. Somos todos da mesma família. El papá tuyo es el papá mío. O seu papai é meu papai. Cuando mis hijos se peleaban entre sí, Quando meus filhos brigavam entre yo les si, dije, van a tener que aprender a vivir en armonía. eu dizia: vocês vão ter que aprender a viver em harmonia, Porque yo no tengo otro techo. porque não tem outro teto. Todos tenemos que vivir bajo el mismo techo. Todos nós temos que viver debaixo do mesmo teto. Por más que no te agrade cómo se comporta tu hermana, tenés que amarla. Por mais que não te agrade como comporta a sua irmã, você tem que amá-la. Tenés que quererla. Você tem que querer. No sientes atracción, Você não sente atração? no importa. Não importa. No cambia. Não muda. Sigue siendo tu hermano. Segue sendo teu irmão. Con algunos tenemos más afinidad. Com alguns nós temos mais No afinidade. tenemos afinidad con todos. Nós não temos afinidade com todos, Seguimos siendo hermanos. mas nós seguimos sendo irmãos. Algunos se atreven a decir amén. Alguém se atreve a dizer amém? Es así. É assim. Somos hermanos. Somos irmãos. Llegamos al séptimo elemento. Chegamos ao sétimo elemento. Aquí la palabra es amor. Aqui a palavra é amor. Tenemos que sumar a la fe también el amor. Temos que somar a fé também o amor. Tengo que definir esta palabra para ayudarles. Eu tenho que definir essa palavra para poder ajudá-los. Este verbo griego es agapao. O verbo grego é agapau. El sustantivo es ágape. Como? Ágape es el Ah. sustantivo. O nome que é ágape. Muy bien. A muy veces usan la palabra ágape, no sé si acá, pero en español usan ágape a veces para referirse a una fiesta. Eu não sei aqui, mas lá em espanhol às vezes usa a palavra ágape para referir uma festa. Es un derivado que no tiene nada que ver con el idioma, la palabra original. É uma derivação que não tem nada a ver com a palavra original. Amor ágape O amor- se distingue de otras clases de amor. O amor ágape define outra classe de amor. El idioma griego del Nuevo Testamento tiene 4 palabras para amor. No idioma grego tem 4 palavras para amor. Solo 2 se usan en el Nuevo Testamento. Só 2 são usadas no Novo Phileo y Testamento. agapao. Filéu e agapau. Ahora, agapao es diferente de cualquier otro amor Agapau é diferente de qualquer outro amor. en esto, Nisto, que uno ama con amor ágape, que uma pessoa ama com amor ágape, no por lo que ve en el amado, não pelo que vê na pessoa amada, en el objeto de su amor, não pelo que vê no objeto do seu sino amor, por lo que hay en su propio corazón. mas ele ama pelo que há no seu próprio coração. Así nos ama Dios. Assim nos ama Deus. Nos ama no porque somos atractivos, Ele nos ama não porque nós somos atrativos, pues no lo somos. nós não somos. Tampoco porque nos comportamos bien, E não é também porque nos comportamos bem, porque cuando Él nos salvó, porque Ele, quando nos salvou, éramos todos perversos, nós éramos todos perversos, sin vergüenza, sem vergonha, mentirosos, mentirosos, malos, maus, ¿no? ou não. Y ahí igual nos amó, Igual Ele nos amou, por lo que había en su corazón. pelo que havia no seu coração. De tal modo amó Dios al mundo, De tal maneira amou Deus ao mundo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, deu seu Filho unigênito. que murió por nosotros en el E Calvario. morreu por nós ali no Calvário. Yo digo, pero yo no merecía, Eu não merecia, yo era malo, eu era mau. aunque no crees tú también, Ainda que eu não pense isso, e você também, pero igual el Señor nos amó. igual o Senhor nos amou. A través del profeta Jeremías, Dios dice, Através do profeta Jeremias, Deus diz: te he amado con amor eu eterno. tenho te amado com amor eterno. ¿Sabe lo que significa esa característica? Sabe o que significa essa característica? Amor eterno Amor eterno solo corresponde al amor de Dios. somente corresponde ao amor de Deus. Vale decir Aqui é importante dizer que Dios nunca te puede amar menos que ahora. que Deus nunca pode te amar menos do que agora. Y nunca te amará más que ahora. E nunca vai conseguir te amar mais do que ama agora. Eso es amor
eterno. Isto é amor eterno. Yo no sé tener esa clase de amor. Eu não posso ter essa classe de amor. Mi amor fluctúa, Meu amor é flutuante. varía. Ele fica variando. Si mi hijo se comporta bien, Se meu filho se comporta bem, le amo más. eu amo mais. Si se comporta mal, Se comporta mal, le amo sí, eu amo sim, pero le amo menos. mas amo menos. Porque yo cambio. Porque eu mudo. No así con Dios. Não é assim com Deus. Ese amor ágape. Esse é o amor ágape. ¿Por qué Pedro dice que tenemos que sumar a la fe amor ágape? E por que o Pedro diz que temos que somar a fé esse amor ágape? Porque tenemos que aprender de Dios a amar. Porque nós temos que aprender de Deus a amar. Solo aprendemos de Dios esto. Como vamos aprender de Deus? El apóstol Juan dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. O apóstolo João diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nadie conoció esta clase de amor Ninguém conheceu essa classe de amor hasta no percibir el amor de Dios. até não receber o amor de Deus. Y ahora Dios dice, E agora Deus diz: quiero reproducir en ti ese amor. eu quero reproduzir em você este amor. Que ames a los no amables. Que ame aos não amáveis. O sea, que ames a los malos. Que você ame os maus. Que ames a los pecadores. Que ame os pecadores. Que ames a los homosexuales. Que ame os homossexuais. Que ames a los adúlteros. Que ame os adúlteros. Que ames a los ladrones. Que ame os ladrões. El otro día, después de robarnos en la casa, O outro dia, depois que nossa casa foi roubada, fui a hablar con el agente de seguro. eu fui falar com o corretor de seguro. Le conté que acababan de robarme. Contei que tinha acabado de roubar. La respuesta inmediata del agente de seguro, A resposta imediata do corretor de Era- seguro é: yo odio a los ladrones. eu tenho ódio dos ladrões. Es natural. Es natural. Isso é natural. Yo creo que cualquiera que diría humanamente odia a los ladrones. Humanamente nós odiamos os ladrões, Pero el Señor nos llama a amar a los ladrones. mas o Senhor nos chama para amar os ladrões. Si no amamos a los pecadores, Se nós não amarmos os pecadores, ¿a quiénes vamos a amar? então a quem nós vamos amar? Todos necesitamos amor, Todos necessitamos de amor, pero ninguno lo merece. mas ninguém merece. ¿Entiende? Entende? A la fe hay que sumar amor. A fé nós temos que somar o amor. Bueno, no es tiempo de decir amén todavía, Não é tempo de dizer amém ainda, porque no terminé. porque não terminei. Vamos al versículo 8. Vamos ao versículo 8. Si estas cosas, Se estas coisas, las cosas que acaba de mencionar, 7 cosas, essas coisas que acabo de mencionar, essas 7 coisas, si estas cosas están en vosotros y abundan, e se essas coisas estão em vocês e elas são abundantes em vocês, no os dejarán estar ociosos. isso não vai deixar, não vos deixará ociosos. Usa la palabra ocioso. Usa a ¿Qué palavra. es ocio? O que é ócio? Una fábrica puede ser ociosa. Uma fábrica pode ser ociosa. Una fábrica ociosa Uma fábrica ociosa tiene toda la maquinaria para una gran producción, tem todas as máquinas para uma grande produção, pero no funcionan Man- las máquinas. mas não está funcionando nenhuma máquina. Entonces la fábrica está ociosa. Então a fábrica está ociosa. Hay muchos cristianos Tem muitos cristãos. que tienen todo lo necesario para una gran producción, Tem tudo necessário para uma grande produção, pero son ociosos. mas estão ociosos. No hacen nada. Fazem nada. Calientan un banco, Esquentam o banco. asisten a la reunión. Assiste a reunião. Punto. Ponto. Nada más. Nada mais. Ociosos. Ocioso. Pero si estos 7 elementos Mas se estes 7 elementos suman a la fe, estão somados à tua fé, cuando abundan en la vida, quando isso vai abundar na sua vida, nunca más van a ser ociosos. nunca mais você vai ser ocioso. Nunca más van a ser improductivos. Nunca mais você vai ser improdutivo. No termina allí. Não termina aí. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Isso não vai deixar vocês nem ociosos e nem sem frutos. Fruto es interesante. Fruto é interessante. Fruto es muy diferente de la producción de una fábrica. Fruto é muito diferente da produção de uma Es fábrica. por eso que Pedro usa 2 figuras acá. É por isso que Pedro usa duas figuras Hace aqui. falta producción, Faz falta produção, pero también hace falta fruto. mas também faz falta fruto. Fruto es lo
que sale naturalmente Fruto é o que sai naturalmente de un árbol sano, de uma árvore que tem saúde, a veces de un arbusto às sano. vezes de um arbusto. Cuando el limonero en el fondo de la casa, Quando o pé de limão no fundo lá da casa, o el naranjo, ou o pé de laranja, o la vid de uvas, ou a videira no da fruto, não dá fruto, ¿qué haces tú? o que faz você? Vas y sacudes el Você sacode a árvore, tronco. ¡Dame fruto! dá-me fruto, No sirve para nada. serve para nada. Lo gritas, Você grita, tampoco. sirve não adianta. para nada. ¿Qué hace falta O que falta para que un árbol frutal produzca para que uma árvore frutífera possa dar fruto? buena tierra, Boa terra, agua, água, sol? Sol. sol. Punto. Ponto. Claro, hay que liquidar los pestes, Tem que tirar as pestes, los insectos que lo comen primero. os insetos comem as frutas primeiro, Pero un árbol sano da fruto. mas uma árvore saudável vai dar fruto. Yo dije el otro día Eu disse outro dia que he casado a muchas parejas que tenho feito muitos casamentos y muchas veces tengo con ellos un curso de orientación prenupcial. e muitas vezes dou para eles um curso de orientação pré-nupcial. Pero jamás tuve que ponerme en campaña para que tengan hijos. Eu nunca tive que fazer campanha para que eles tenham filhos. ¿Por qué? Por quê? Los hijos vienen solos. Os filhos vêm sozinhos. Cuando el amor florece, Quando o amor floresce, vienen hijos. vêm os filhos. Muchos se preocupan tanto Muitos se preocupam que tanto. después de tres o cuatro hijos, Depois de 3 ou 4 filhos, quieren tomar medidas querem tomar medidas para que el árbol no dé más fruto, para que a árvore não dê mais fruto. porque vienen solos. Já tem frutas demais. Esto es lo maravilloso. Isso é maravilhoso. El fruto viene solo. O fruto vem sozinho. Cuando la vida es sana, Quando a vida é saudável, da fruto. tem fruto. Y Pedro está diciendo acá, E Pedro está dizendo aqui si estos 7 elementos sumamos a la fe, que esses 7 elementos somados à fé, la vida va a ser sana. tua vida vai ser Va a dar saudável fruto. Va a dar fruto. e você vai dar fruto. Ahora dice que si el que no tiene estas cosas, Agora diz aqui, se você não tem essas la coisas, vista muy corta. você tem a vista muito curta. ¿Cuántos miopes hay presentes? Quantos que sofrem de miopia aqui? ¿Eh? Vamos ver? Yo tengo gran miopía. Eu tenho grande miopia. Saco los anteojos Se eu tiro meus óculos, que corrigen mi miopía, que corrigem a minha miopia, todo se me vuelve borroso. tudo fica borrado. No veo una sola cara. Eu não vejo nenhum rosto. Veo colores Vejo cores, y nada más. nada mais. No distingo. Eu não consigo distinguir. Así pasa con aquellos que no tienen estos elementos en la vida. É assim que acontece com aquela pessoa que não tem Querem esses cor- elementos na Se vida. quedan cortos de vista, Ficam curtos de vista, miopes ficam míopes en su vida espiritual. na sua vida espiritual. Cuando yo estudiaba en la escuela, Quando eu estudava na escola, tomé un curso en el dibujo comercial. eu fiz um curso de desenho comercial. Yo no sirvo como artista. Eu não sou um artista. Me cuesta hacer una línea recta. Me custa fazer uma linha reta. Pero la primera cosa que nos enseñaba en la clase de arte Na primeira coisa que ensinava nessa classe de arte era la importancia de la perspectiva. era a importância da perspectiva. Y nos enseñaban E nos ensinava, que cuando uno quería ilustrar en un solo plano, quando queria ilustrar apenas de um plano, la perspectiva a perspectiva tenía que ser líneas que se convergen en el fondo. tinham que ser linhas que se convergiam assim no fundo. Eso indica perspectiva. Isso indica perspectiva. Perspectiva en la vida Perspectiva na vida significa que uno no piensa solo en dónde está perspectiva na vida significa que a pessoa não pensa só onde está, y lo que está en primera plana, só naquilo que está no primeiro plano. está pensando en las consecuencias de su conducta. Ele está pensando nas consequências da sua conduta. Está pensando en el después. Ele está pensando no depois. Pedro dice que si uno no añade a la fe estos 7 elementos, Pedro está dizendo que se nós não acrescentarmos à fé esses 7 elementos, se queda con la vista corta. nós ficamos com a vista curta. Es otra manera de decir que se queda sin perspectiva. Isso é outra maneira de dizer que fica sem perspectiva. ¿Ustedes conocen algunos cristianos que solo viven por el momento? Você conhece algum discípulo que vive só para aquele momento? No piensan en el mañana. Ele não pensa no amanhã.
no piensa en la consecuencia de una conducta. Ele não pensa na consequência da sua conduta. Si yo me comporto mal hoy, Se eu me comporto mal hoje, voy a pagar la consecuencia mañana. eu vou pagar as consequências disso amanhã. Si no crío bien con responsabilidad a mis hijos ahora, Se eu não crio bem os meus filhos com responsabilidade agora, voy a tener problemas después. eu vou ter problema depois. Eso es perspectiva. Isso é perspectiva. Hay algunos cristianos que quieren todo inmediato. Tem alguns cristãos que querem tudo de imediato. Si ruegan a Dios algo Se pedem a Deus alguma coisa y Dios no contesta en el acto, e Deus não responde na hora, se enojan con Dios. ficam bravos com Deus. ¿Cuántos saben que pocas veces Dios contesta en el acto? Quantos sabem que muito poucas vezes Deus responde na hora? Si has aprendido a orar, ya sabes. Como? Si has aprendido a orar, ya sabes. Se você aprendeu agora, já sabe. Que hay que ser paciente con las respuestas de Dios. Você tem que ser paciente com a resposta de Deus. Dios responde, Deus responde, pero en su tiempo, mas no seu tempo, no cuando decidimos. não quando nós decidimos. Cuando yo era más joven, Quando eu era mais jovem, no tenía perspectiva. eu não tinha perspectiva. Yo dije, Señor, contéstame en 3 días. Eu dizia assim, ó, me responde em 3 dias. Si no me das respuesta en 3 días, E se não tivesse a resposta em 3 dias, voy a actuar por mi propia cuenta. aí eu vou atuar por minha própria conta. Hay gente que vive así, Tem gente que vive assim, porque no tiene perspectiva. porque não tem perspectiva. Cuanto más conocemos al Señor, Quanto mais conhecemos o Senhor, más pacientes nos volvemos, nós vamos nos tornar mais pacientes, porque nos damos cuenta que Dios está con gran perspectiva. porque vamos dar conta que Deus tem uma grande perspectiva. Para Dios, Para Deus, un día es como 1000 años. um dia é como 1000 anos. Ai, ai, ai. Yo ni sé llegar. Vamos chegar lá. Pero Dios no tiene problema. Deus não tem problema. Tengo que adquirir la perspectiva de Dios. Você viu o que quer dizer a perspectiva de Deus? Si no, voy a ser un cristiano infeliz. Se eu não souber da perspectiva de Deus, eu vou ser um cristão infeliz. Para eso tengo que sumar a la fe estos elementos. Para isso eu tenho que somar à fé estes elementos. Bueno, ya debería haber terminado. Vamos tengo 2 cositas más que decir. Já devia ter terminado, mas eu tenho mais 2 coisinhas aqui que eu quero dizer para vocês. Dice en versículo 10. Diz no versículo 10: Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, Por porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Cuando yo leí esto hace tiempo, yo dije, ¿cómo puedo yo hacer firme mi vocación y elección? Quando eu li isso há algum tempo, eu me perguntei assim, como é que eu posso fazer firme a minha vocação e eleição? Esto es asunto de Dios. Esse é assunto de Deus. Dios es el que determina mi vocación y mi elección. É Deus que determina a minha vocação e eleição. Dios nunca me preguntó, ¿qué quieres hacer? Deus nunca me perguntou, o que você quer fazer? Él me dice lo que Él quiere que yo haga. Ele simplesmente me diz o que eu tenho que fazer. La primera pregunta que hizo Saulo cuando se convirtió, A primeira pergunta que fez Paulo quando se converteu: Señor, ¿qué quiere que haga? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? ¿Aprendiste a hacer esa pregunta? Você já aprendeu a fazer essa pergunta? Es la manera de hacer firme su vocación. Esta é a maneira de fazer firme a sua vocação. Hay cristianos que pelean con Dios toda la vida Tem discípulos que brigam com Deus toda a vida, porque no quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. porque não quer fazer o que Deus quer que ele faça. Tenemos que hacer firme la vocación Nós temos que ser firmes na nossa y la vocação, elección. na nossa eleição. ¿Qué significa esencialmente? O que significa essencialmente Ponerse de acuerdo con Dios. é se colocar de acordo com Deus. Yo le quiero advertir de algo a todos. Eu quero advertir todos vocês de alguma coisa. Es inútil pelear con Dios. É inútil brigar com Deus. Nunca vas a ganar. Você nunca vai ganhar. Eres más fuerte, Ele é tão forte, es más paciente, ele é mais paciente, es más terco y determinado. ele é mais teimoso e determinado. No afloja. Ele não afrouxa. Pónganse de acuerdo con Dios. É melhor você pôr de acordo com Deus. ¿Me hago claro? Estou sendo claro? Es importante. É importante. Pónganse de acuerdo con Dios. Coloque-se de acordo com Deus. Pregunta a Dios, Pergunte a Deus: ¿qué quieres
que haga? O que queres que eu faça? Y después tu respuesta debe ser, E depois a tua resposta deve ser: amén, Amém. amén, Señor. Amém. Lo que tú quieres. O que tu queres? ¿Me hago claro? Faço claro? Es la única respuesta que nos corresponde. É a única resposta que corresponde a nós. Señor, tú sabes mejor que yo. O Senhor sabe melhor que eu. Digo amén a tu voluntad. Eu digo amém à tua vontade. Ahora llegamos a la mejor parte. Agora chegamos na melhor parte. Pero depende de todo lo que iba antes. Mas depende de tudo que veio antes. Versículo 11. Versículo 11. De esta manera. Desta maneira. De esta manera. Desta maneira. Para decir, haciendo caso a todo lo que acabo de decir. Isso quer dizer assim, levando a sério tudo o que eu acabo de dizer. Si ustedes suman a la fe estos 7 elementos. Se você soma, acrescenta a fé, esses 7 elementos, De esta manera desta maneira, os será otorgada amplia y generosa entrada vai nos ser dado, outorgado, uma ampla e generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algunos me preguntan, pastor, Pastor, ¿qué es amplia y generosa entrada en el reino de los cielos? alguns me perguntam, pastor, o que quer dizer essa ampla e generosa entrada no reino dos céus? Y yo tendría que contestar, E eu teria que responder, no sé, não sei. pero tengo don de sospecha. Mas eu tenho uma leve suspeita. Al menos tengo una imaginación viva. Pelo menos eu tenho uma imaginação viva. Primero lo que les digo lo que creo que no es. O primeiro, eu digo para eles o que eu creio que não é. Vamos a trasladarnos al futuro. Vamos nos passar isso lá para o futuro. Sí. Se nos acaba la vida a todos. Termina a vida para nós todos. Llega el momento de entrar en los portales de gloria. Chega o momento de entrar nos portais da glória. En los portales hay multitudes de ángeles esperándonos. Tem uma multidão de anjos nos esperando. Todos esperando darnos una entrada. Todos nos esperando para nos dar uma entrada. Pero yo veo llegar un par de personas. Mas eu vejo chegar ali algumas pessoas. Vamos a llamarlos João y María. Vamos chamar João e Maria. Podría ser cualquier nombre. Podia ser qualquer nome. Y veo que no están caminando con paso seguro. E eu vejo que eles não estão caminhando com um passo muito seguro. Más bien están en cuatro patas, como gateando. Eu vejo que eles estão engateando, estão com as duas mãos no chão. No están muy seguros que van a llegar. Eles não estão muito seguros que vão chegar lá. Van acercándose Eles con reservas. Eles vão se aproximando assim, meio com medo. Y miro a los ángeles. E ele olha os anjos. Están contemplando estas dos personas que se van E acercando. os anjos estão contemplando essas duas pessoas que estão se aproximando. Escucho la conversación. Escuta a conversa deles. Uno de los ángeles dice a otro, Um dos anjos diz para o outro: ¿alguien los conoce? Você conhece aqueles? ¿Pueden entrar? Eles podem entrar? No, Não sei. no sé quién. Não sei quem são. Parece que hay gran consternación. Parece que fica aquele muito consternado. ¿Pueden entrar? No pueden entrar. Pode entrar ou não pode entrar? Pero por allí se escucha una voz de ángel atrás. Mas eu escuto uma voz de um anjo lá atrás. Dice, sí, sí, yo sim. le conozco. Esse sim. Eso es João y María. Esse aí é João e Maria. Son de la iglesia allí de Porto Alegre, Brasil. Esse é a igreja, são dali da igreja de Porto Alegre do Brasil. Nunca fueron muy firmes en el Señor. Eles nunca foram muito firmes no Senhor. Asistían a las reuniones, Assistir a reunião, aman al Señor, ama o Senhor. tienen una Biblia en casa Tinha a Bíblia em casa. que abren una vez al mes. Uma vez por mês eles abriam a Bíblia. Cuando están en grandes problemas, oran. Quando estão com muito problemas, oram. Pueden entrar. Pode entrar. Pero yo pregunto, Eu pergunto: ¿a ti te interesa entrar de esa manera? você interessa entrar dessa maneira? Yo no quiero. Eu não quero. No sé lo que es. No sé lo que es. Eu não sei o que é. Pero no es una entrada amplia y generosa. Eu não sei o que é, mas não é uma ampla entrada generosa. Yo quiero llegar de otra manera. Eu quero chegar de outra maneira. Yo quiero llegar así, Eu quero chegar assim, desde lejos,
Desde longe, veo a los ángeles ponerse de punta de pie eu vejo os anjos se colocando na ponta dos pés y comienzan a decir entre sí: e começam a falar entre eles: mira quién llega, mira quién llega, olha quem está chegando! mira quién llega. Olha quem está chegando! Ese es Swindle. É Swindle! Oh! Bienvenido, Swindle. Bem-vindo, Swindle! Bienvenido. Bem-vindo! Esto para mí es una entrada amplia y generosa. Para mim, isso é a interpretação da entrada ampla e generosa. ¿Cuántos quieren entrar así? Quantos querem entrar assim? Todos queremos entrar. Claro. ¿Saben que eso no es cuestión de suerte? Você sabe que isso não é questão de sorte, No es cuestión de favoritismo. não é questão de favoritismo. Admito que es de pura gracia. É claro que é pura graça, Pero Pedro está diciendo, mas Pedro está dizendo, de esta manera, desta maneira, sumando a la fe estos elementos, somando a fé, acrescentando a fé, estes elementos, os será otorgada amplia y generosa aí vai ser outorgada para vocês uma ampla e generosa el reino eterno. entrada no reino eterno. Terminemos así, hermano. Terminamos assim, irmãos. Yo supongo que algunos de ustedes Eu suponho que alguns de vocês hace tiempo están poniendo diligencia estão já há bastante tempo colocando diligência en sumar a la fe em estos somar a siete fé elementos. essas coisas. Pero con mi don de sospecha, Mas eu tenho uma grande suspeita. yo sospecho que no todos están en esta condición. Eu suspeito que nem todos estão nessa situação. Que algunos todavía están calentando bancos, Que alguns ainda estão esquentando o banco. no están tomando en serio Não estão tomando em sério su vocación y elección. sua vocação e eleição. Decidan hoy Decida hoje ponerse de acuerdo con Dios. pôr-se de acordo com Deus. Decidan hoy Decida hoje poner diligencia por diligência en sumar a la fe e somar a fé estos elementos. estes elementos. Buena conducta, Boa conduta, conocimiento, conhecimento, dominio propio, domínio próprio, paciencia, paciência, devoción, devoção, afecto fraternal afeto fraternal y amor. e amor. Todos los días. Todos os dias, Vivan sumando estos elementos a la fe, viva acrescentando estes elementos à tua fé, con una vida consecuente, com uma vida com consequências, y la madurez va a llegar e a maturidade vai chegar sin otros esfuerzos, sem nosso esforço, solo obedeciendo al Señor. mas apenas obedecendo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Vamos a orar. Vamos orar agora. En esta oración les ruego Nesta oração eu rogo, que si están faltando se está faltando en estas cosas, essas coisas, tomen la decisión ahora tome a decisão agora de poner diligencia de pôr diligência, en sumar a la fe de somar a fé estos elementos. estes elementos. Oremos. Oremos. Padre, te damos gracias Pai, nós te damos graças por tu constante amor y fidelidad, por teu constante amor e fidelidade, por habernos llamado, por nos ter chamado, por habernos dado esta vocación y por elección, nos ter dado essa vocação e eleição, por tener un plan para nuestras vidas. por ter um plano para nossas vidas. Todos queremos una entrada amplia y generosa, Todos nós queremos uma entrada ampla e generosa, pero hoy nos has dicho qué es lo que tenemos que hacer mas hoje nos foi dito o que temos que fazer para tener esa clase de entrada para ter esta classe al de reino entrada de nuestro Señor. ao reino do nosso Senhor. Señor, Senhor, obra en nuestras vidas. opere na nossa vida. Da conciencia a todos Dá consciência a todos de la importancia da de importância poner de diligencia pôr diligência y sumar a la fe e acrescentar a fé estos elementos que Pedro menciona. esses elementos que Pedro menciona. Pedimos en el nombre de Jesús. Nós pedimos em nome de Jesus. Amén. Amém.